Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Eu sou a Coronel Jasmine Rivera, Exército dos Estados Unidos, 34 anos. E na terça-feira passada, eu estava em pé no túmulo do meu pai, vestida de gala, proferindo seu elogio fúnebre para uma multidão de colegas veteranos, quando minha irmã Candace invadiu os portões do cemitério e me deu um tapa tão forte no rosto que o som ecoou nas lápides de mármore como um tiro. Então meu noivo, capitão Derek Montgomery, deu um passo à frente com fogo nos olhos e disse palavras que mudariam tudo. Toque na minha coronel de novo. Eu te desafio. Antes de voltarmos à história, diga-nos de onde você está assistindo. E se esta história te tocar, certifique-se de estar inscrito porque amanhã reservei algo especial para você. Meu nome é Coronel Jasmine Rivera e comando o 82 Grau Batalhão de Engenharia em Fort Braxton, na Carolina do Norte. Depois de me formar em West Point em 2010, passei minha carreira construindo pontes, literal e figurativamente. 2 missões no Afeganistão, supervisionando a reconstrução da infraestrutura. 3 anos na Alemanha, gerenciando operações conjuntas da OTAN. Uma medalha Purple Heart de um ataque de ED fora de Kandahar, que me deixou com uma cicatriz que vai da minha têmpora esquerda à linha do maxilar e uma leve claudicação permanente na perna direita. Aos 34 anos, eu havia conquistado cada fita em meu peito, cada condecoração em meu arquivo e cada grama de respeito dos soldados sob meu comando. Nada me foi dado. Eu lutei por isso, sangrei por isso e quase morri por isso em mais de uma ocasião. O funeral foi para o coronel Arthur Rivera, meu pai, que serviu 32 anos no Exército antes de se aposentar como um condecorado veterano do Vietnã. Ele faleceu repentinamente de um ataque cardíaco enquanto trabalhava em seu jardim atrás da casa da família em Millbrook Springs, Tennessee. Papai era meu herói, meu mentor e a única pessoa em minha família que realmente entendia por que eu escolhi as Forças Armadas em vez da vida civil confortável que minha mãe havia planejado para mim. Antes de continuar minha história, se você puder dar um like e se inscrever no meu canal e me dizer nos comentários de onde você está assistindo, eu realmente agradeceria. Seu apoio significa tudo para mim. O serviço foi realizado no Cemitério Nacional de Millbrook Springs, uma paisagem verde ondulante pontilhada de lápides brancas que se estendiam em direção às montanhas Smoky à distância. Era uma manhã perfeita de outubro, nítida e clara, com folhas douradas caindo das árvores de carvalho que ladeavam os caminhos do cemitério. Papai teria adorado o tempo. Ele sempre dizia que o outono no Tennessee era a maneira de Deus se exibir. Meu batalhão veio de Fort Braxton para fornecer a guarda de honra. 20 dos meus melhores soldados estavam em formação perfeita, fuzis brilhando, botas polidas até o brilho de espelho. Minha Sargento Mor, Patricia Hawkins, insistiu em liderar o detalhe pessoalmente. O pai da coronel merece o nosso melhor, ela disse. E eu nunca fui mais grata por sua lealdade. Derek ficou ao meu lado em seu uniforme de gala, representando a 101ª Divisão Aerotransportada, onde serviu como comandante de companhia. Estávamos noivos há 8 meses, planejando um casamento para a primavera seguinte. Ele era tudo o que eu nunca esperei encontrar em um parceiro. Forte o suficiente para igualar minha intensidade, seguro o suficiente para celebrar minhas concórias, e sábio o suficiente para entender que minha carreira não era uma competição por seu afeto, era parte de quem eu era. Minha mãe, Patrícia Rivera, sentou-se na primeira fila de cadeiras dobráveis, vestindo um vestido preto e a mesma expressão de desaprovação que usava na minha formatura de West Point, nas minhas cerimônias de promoção e em todos os eventos militares que ela relutantemente compareceu. Ao lado dela sentou-se minha irmã mais nova, Candace, 29 anos, corretora de imóveis de Nashville, que passou a vida inteira acreditando que tudo de bom que me acontecia tirava algo dela. A multidão reunida era impressionante. Mais de 200 pessoas vieram prestar suas homenagens a papai. Colegas veteranos de sua unidade do Vietnã, vizinhos de Millbrook Springs, colegas do Hospital VA, onde ele foi voluntário por anos após a aposentadoria, e dezenas de soldados em serviço ativo cujas vidas ele tocou através de vários programas de mentoria. A Legião Americana local enviou uma guarda de honra, e o prefeito de Millbrook Springs declarou um dia de lembrança para todos os heróis caídos. Passei semanas preparando meu elogio fúnebre,
escrevendo e reescrevendo as palavras que pudessem capturar a essência do homem que me ensinou que o serviço ao país era o mais alto chamado, que a integridade era inegociável e que um Rivera nunca recuava de uma luta que valesse a pena. Papai tinha ficado tão orgulhoso quando me tornei coronel há 2 anos, ligando para todos que conhecia para se gabar de sua filha, a coronel, que estava fazendo história em um campo dominado por homens. Enquanto eu estava ali em meu uniforme de gala, o sol da tarde aquecendo os botões de latão da minha jaqueta, senti o peso de seu legado em meus ombros. Este deveria ser o meu momento de honrá-lo, de mostrar a todos reunidos o que seu exemplo havia criado, de demonstrar que seu investimento em meus sonhos havia rendido dividendos no serviço aos outros. A cerimônia transcorreu sem problemas até aquele momento. Taps foi tocado com precisão de partir o coração. A bandeira foi dobrada com precisão militar e apresentada à minha mãe. Eu havia proferido a maior parte do meu elogio fúnebre sem me emocionar, falando sobre a coragem de papai, sua dedicação à família e ao país, e sua crença inabalável de que suas filhas poderiam realizar qualquer coisa que se propusessem. Mas então, quando eu estava chegando à conclusão das minhas observações, quando eu estava prestes a terminar com o ditado favorito de papai sobre como uma vida de serviço é uma vida bem vivida, o momento de paz se estilhaçou como vidro batendo em concreto. Foi quando Candace fez sua entrada e tudo mudou. Preparar e narrar esta história levou muito tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Significa muito para nós. Agora, de volta à história. Candace atravessou os portões do cemitério como um furacão em saltos de grife. Seu Mercedes conversível vermelho parou com um guincho na estrada de cascalho que serpenteava entre as lápides. Ela bateu a porta do carro com tanta força que ecoou pelos terrenos silenciosos do memorial. E eu soube imediatamente que o que quer que fosse acontecer seria ruim. Ela estava vestida completamente errada para um funeral. Um vestido branco justo que gritava: "Olhe para mim." Óculos de sol grandes, apesar das sombras da tarde, e aqueles saltos agulha ridículos de 12 centímetros que continuavam prendendo na grama macia do cemitério enquanto ela marchava em direção ao túmulo de nosso pai. Seu cabelo loiro estava perfeitamente arrumado em ondas de praia, que provavelmente custaram mais do que a maioria dos meus soldados ganhava em uma semana, e seu rosto estava com aquela expressão familiar de fúria justa que aterrorizava reuniões de família desde que éramos crianças. Eu ainda estava segurando o microfone no meio da frase em minhas observações finais sobre o legado de serviço de papai quando ela alcançou o anel externo dos enlutados. A multidão se virou para olhar, uma onda de confusão se espalhando entre os veteranos reunidos e amigos da família. Os olhos da minha sargento Moore se fixaram nos meus, sua expressão mudando para a prontidão alerta de um soldado sentindo o perigo iminente. "Não ouse terminar esse discurso", Candace gritou, sua voz cortando o silêncio respeitoso como uma lâmina. "Não quando você está aí mentindo para todo mundo sobre quem você realmente é." O microfone escorregou ligeiramente, em minha palma subitamente suada. 200 pares de olhos estavam agora focados no drama se desenrolando, e eu podia ver os soldados do meu batalhão se mexendo desconfortavelmente em sua formação. Não era assim que funerais militares deveriam ser. Não era assim que nada deveria ser. Derek deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente entre Candace e eu, mas eu o olhei e dei um leve aceno de cabeça. Esta era minha família, meu problema, minha responsabilidade de lidar. Eu já tinha lidado com os surtos públicos de Candace antes, embora nunca em um funeral e nunca na frente de toda a minha cadeia de comando. "Candace", eu disse ao microfone mantendo minha voz firme e profissional, "este não é o momento nem o lugar. Estamos honrando papai agora." "Honrando-o?" ela gritou, aproximando-se, seus saltos agora clicando contra a plataforma de concreto que cercava o túmulo. "Quer dizer, da mesma forma que você o honrou roubando minha herança? Manipulando-o para mudar seu testamento, convencendo-o de que sua preciosa filha coronel merecia tudo enquanto sua outra filha recebia migalhas." As palavras me atingiram como golpes físicos. Herança, mudanças de testamento. Eu não tinha ideia do que ela estava falando, mas a acusação pairava no ar como fumaça, envenenando o momento sagrado que havíamos criado para a despedida de papai. Minha mãe se levantou de sua cadeira, o rosto pálido de horror. "Candace, pare com isso agora. O advogado do seu pai explicou tudo para você ontem. Não houve manipulação. Cala a boca, mãe." Candace se virou, apontando um dedo acusador para nossa mãe. "Você também estava nisso."
Todos vocês tramando pelas minhas costas enquanto eu tentava construir uma vida, enquanto a Santa Jasmine estava por aí brincando de soldado e colecionando medalhas por se explodir. A crueldade casual desse último comentário, zombando de minha medalha Purple Heart, zombando da explosão de IED que matou 2 dos meus soldados e me deixou marcada para sempre, enviou uma onda de raiva protetora pela multidão. Vi vários veteranos se adiantando, seus rostos endurecendo. As mãos dos soldados do meu batalhão se moveram instintivamente para a posição de descanso de parada, seu treinamento entrando em ação enquanto se preparavam para defender seu oficial comandante. Mas antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir, Candace fechou a distância final entre nós. Ela estava na plataforma agora cara a cara comigo, seus olhos brilhando com anos de ressentimento e ciúme acumulados. Você se acha tão perfeita, não é? Ela sibilou alto o suficiente para o microfone captar cada palavra, a princesinha guerreira do papai. Bem, deixe-me dizer o que todos aqui realmente precisam saber sobre a Coronel Jasmine Rivera. Eu me preparei, sabendo que o que viesse a seguir seria projetado para me destruir na frente de todos que importavam profissional e pessoalmente. Essa era a especialidade de Candace. Encontrar o momento mais público e humilhante possível para detonar qualquer ressentimento que ela estivesse guardando. Você matou aqueles soldados no Afeganistão. Ela cuspiu. Seus próprios homens morreram por causa da sua incompetência. E você ganhou uma medalha por isso. Você não é uma heroína. Você é uma fraude. Quem? Foi quando ela levantou a mão e me atingiu. O tapa atingiu minha bochecha esquerda com um som de estalo de rifle. A força virou minha cabeça para o lado e fez meu chapéu de gala cair no chão. O broche da bandeira americana em minha gola captou a luz do sol enquanto eu me equilibrava. E por um momento, o único som em todo o cemitério foi o sussurro do vento pelas árvores de carvalho. O tempo pareceu suspenso. Eu podia sentir o calor se espalhando pela minha bochecha, podia sentir o gosto de sangue onde meus dentes haviam cortado o interior da minha boca. O microfone havia caído da minha mão e estava no concreto, criando um chiado de feedback que alguém rapidamente silenciou. 200 pessoas olhavam em choque absoluto. Meus soldados ficaram congelados em formação, seus rostos refletindo uma mistura de indignação e descrença. Veteranos que serviram com meu pai estavam de pé, alguns se adiantando instintivamente para intervir. Minha mãe tinha as mãos pressionadas contra a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. E Derek parecia que estava prestes a cometer violência. O tapa ecoou pelas lápides de mármore, pelos mausoléus, pelas montanhas à distância. Pareceu pairar no ar para sempre. Um som que remodelaria tudo o que veio depois. Um momento que dividiria minha vida em antes e depois. Fiquei ali, bochecha ardendo, uniforme impecável, apesar da agressão, e senti algo fundamental mudar dentro de mim. Isso não era mais apenas sobre Candace. Era sobre respeito, sobre honra, sobre a linha que nunca deveria ser cruzada. E minha irmã tinha acabado de atravessá-lo, na frente de todos que importavam. A tempestade estava prestes a desabar. Por 3 batidas do coração, permaneci perfeitamente imóvel. Meu treinamento militar lutando contra minhas emoções humanas. A queimadura na minha bochecha parecia fogo. Mas não foi a dor física que ameaçou me quebrar. Foi a violação absoluta do momento. Este era o funeral do meu pai. Estas eram suas honras finais. E minha irmã tinha acabado de transformá-lo em um espetáculo público que assombraria todos os presentes pelo resto de suas vidas. Eu podia sentir meus soldados me observando, esperando para ver como seu oficial comandante lidaria com ser agredido na frente deles. Este era um território inexplorado no protocolo militar. O que você faz quando a família ataca você durante uma cerimônia sagrada? Como você mantém a presença de comando quando alguém que você ama acabou de tentar destruí-lo da maneira mais pública possível? Minha mandíbula se cerrou involuntariamente. Não pela picada da bofetada, mas pelo peso esmagador da humilhação. Eu tinha enfrentado fogo inimigo no Afeganistão. Eu tinha tomado decisões de vida ou morte sob pressão. Eu tinha comandado centenas de soldados em operações complexas. Mas, parado ali com a bochecha queimando e meu chapéu de gala no chão, senti-me mais exposto e vulnerável do que jamais estive em uma zona de combate. A multidão permaneceu congelada em um quadro de choque e descrença. Eu podia ver a Sra. Maid Henderson do VFW do meu pai com a mão no peito, seu rosto idoso pálido de angústia. O coronel Martinez da minha turma de West Point estava perto do fundo. Sua expressão uma mistura de preocupação e raiva mal contida em meu nome.
Vários dos veteranos do Vietnã que serviram com meu pai pareciam prontos para remover fisicamente Candace, seus rostos enrugados duros de desaprovação. Mas foram as reações dos meus soldados que mais me cortaram. Vi o soldado Johnson, com apenas 19 anos e novo em meu batalhão, olhando entre Candace e eu com confusão e raiva crescente. O sargento Williams, que serviu sob mim por 3 anos e esteve comigo durante o ataque do IED, tinha as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. A primeira sargento Hawkins manteve sua postura militar, mas eu podia ver a fúria protetora queimando em seus olhos. Eles estavam esperando que eu lhes desse instruções para lhes mostrar como processar o que tinham acabado de testemunhar. Esses homens e mulheres me admiravam, confiavam em mim, me seguiam em situações perigosas porque acreditavam em minha liderança. E agora eles tinham visto alguém me agredir e zombar de seus camaradas caídos. E eles não sabiam o que fazer com essa realidade. Abaixei-me lentamente e peguei meu chapéu de gala, tirando algumas folhas que haviam se assentado na aba. A ação simples me deu segundos preciosos para me recompor, para encontrar o coronel dentro da filha ferida. Quando me endireitei, olhei diretamente para Candace, que estava ali respirando pesadamente, seu peito subindo e descendo como se tivesse acabado de correr uma maratona. Seus olhos continham uma mistura de satisfação e pânico, o olhar de alguém que finalmente tinha feito algo que ameaçava fazer por anos, mas não tinha certeza se estava preparada para as consequências. Ela tinha cruzado uma linha que não podia ser desfeita, e alguma parte dela parecia estar percebendo esse fato em tempo real. Você terminou? Perguntei calmamente, minha voz carregando claramente pelo cemitério silencioso sem o microfone. A pergunta não era apenas sobre a bofetada. Era sobre 15 anos de ressentimento acumulado, ciúmes e cenas públicas. Era sobre todas as reuniões de família que ela tinha interrompido, todas as minhas conquistas que ela tinha tentado diminuir, todos os momentos em que ela tinha escolhido o drama em vez da dignidade. A boca de Candace se abriu e fechou como um peixe ofegante por ar. Pela primeira vez em sua vida, ela parecia sem palavras. A multidão ao nosso redor permaneceu anormalmente imóvel, como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Derek tinha se aproximado durante a recuperação do meu chapéu, posicionando-se ligeiramente atrás do meu ombro direito. Eu podia sentir a tensão controlada irradiando dele como o calor de uma forja. Sua mandíbula estava cerrada de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, e suas mãos estavam soltas ao lado do corpo na postura enganosamente relaxada de alguém treinado em combate. Ele não estava apenas com raiva. Ele estava calculando, medindo distâncias e níveis de ameaça, com a precisão de um soldado que tinha visto violência real. Minha mãe permaneceu sentada, mas virou-se em sua cadeira para encarar Candace, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde fazer isso? Ela sussurrou, sua voz embargada. No funeral do seu pai, na frente de todas essas pessoas que o amavam. A pergunta pareceu perfurar algo na armadura de indignação justa de Candace. Seu rosto desmoronou ligeiramente. E por um momento eu vi a garotinha que costumava rastejar para a minha cama durante tempestades, que costumava me implorar para brincar de se vestir com ela, que costumava chorar quando eu ia para West Point, porque ela não queria que sua irmã mais velha fosse embora. Mas o momento passou rapidamente, substituído pela familiar máscara de vitimismo que Candace usava sempre que era confrontada com as consequências de suas ações. Vocês todos agem como se ela fosse perfeita, disse ela, sua voz subindo novamente. Como Santa Jasmine não pode fazer nada de errado, mas eu sei a verdade sobre o que aconteceu lá. Eu sei sobre a investigação. Pare. A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia, cortando sua nova tirada como uma lâmina. O que quer que você pense que sabe, o que quer que veneno alguém tenha sussurrado em seu ouvido, este não é o lugar. Este é o dia do papai. Essas pessoas vieram aqui para honrá-lo, não para assistir você ter outro surto. Eu podia ver alguns dos convidados do funeral começando a se mover desconfortavelmente, murmurando entre si. Era exatamente disso que Candace se alimentava. Atenção, drama, a capacidade de fazer de cada situação sobre ela. Ela prosperava no caos, e eu o tinha permitido por anos tentando gerenciar seus acessos de raiva em vez de confrontá-los diretamente. Mas não hoje, não aqui, não no funeral do papai. O diretor do cemitério, um homem magro de terno escuro que estava respeitosamente ao lado durante a cerimônia, começou a se mover com relutância óbvia. Isso estava claramente muito fora de sua experiência normal, e ele parecia que preferia estar em qualquer outro lugar do mundo.
Vários membros da Guarda de Honra da Legião Americana também estavam se aproximando, seu senso de dever lutando contra o desejo de manter a dignidade da cerimônia. Dei um passo à frente, fechando parte da distância entre Candace e eu. Meu movimento foi deliberado, controlado, projetado para projetar autoridade em vez de agressão. Você precisa ir, disse eu. Minha voz carregando o tom inconfundível de comando que me foi ensinado através de 15 anos de serviço militar. Agora, os olhos de Candace brilharam com fúria renovada. Você não pode me dar ordens, coronel. Esta não é sua base do exército, e eu não terminei. Sim, você terminou. A voz que cortou o protesto renovado de Candace não foi a minha. Era de Derek, e carregava um peso de autoridade e violência mal controlada que fez todos dentro do alcance da audição prestarem atenção. Ele deu um passo à frente, passando por mim para se colocar diretamente entre Candace e os enlutados reunidos, sua estatura de 1,88 de repente parecendo muito maior e mais imponente. Quando ele falou novamente, sua voz era calma, conversacional e absolutamente aterrorizante. Você terminou. A transformação de Derek foi imediata e completa. O noivo gentil e solidário, que esteve quieto ao meu lado durante toda a cerimônia, desapareceu, substituído pelo capitão Derek Montgomery, da 101ª Divisão Aerotransportada. Um homem que liderou soldados em 3 missões de combate e nunca recuou de uma luta que importava. Sua postura mudou para algo que todos os veteranos na multidão reconheceram instintivamente. A prontidão controlada de um guerreiro que identificou uma ameaça e estava preparado para neutralizá-la. Seus ombros se endireitaram, sua postura se alargou ligeiramente para melhor equilíbrio, e suas mãos pairavam soltas e prontas ao lado do corpo. A mudança foi tão profunda que vários dos meus soldados inconscientemente endireitaram suas próprias posturas em resposta, seu treinamento reconhecendo a presença de um predador superior. Senhora, disse Derek a Candace, sua voz carregando a polidez enganosa que os veteranos de combate usavam quando estavam a uma palavra de violência. Vou precisar que você se afaste da coronel. Agora, Candace, talvez encorajada pelo que percebeu como sua interrupção bem-sucedida da cerimônia, cometeu o erro de pensar que Derek era apenas mais um obstáculo a ser superado. Ela colocou as mãos nos quadris e inclinou o queixo desafiadoramente. Um gesto que poderia ter funcionado com namorados civis ou membros da família, mas era ridiculamente inadequado contra um homem que passou a vida adulta em situações de vida ou morte. E quem exatamente é você para me dizer o que fazer? Ela rosnou, dando um passo mais perto de Derek, com o tipo de linguagem corporal agressiva que imediatamente elevou o nível de ameaça para todos que assistiam. Isso é entre mim e minha irmã, e eu não preciso de nenhum namorado brincando de herói. O sorriso de Derek foi a coisa mais aterrorizante que eu já tinha visto. Era o sorriso de um homem que acabara de receber permissão para fazer algo que ele queria fazer há muito tempo. Era frio, calculista, e prometia consequências que Candace não conseguia nem começar a imaginar. Senhora, disse ele novamente, sua voz baixando para um tom conversacional que, de alguma forma, alcançou todos os cantos do cemitério silencioso. Meu nome é Capitão Derek Montgomery, e essa mulher que você acabou de agredir não é apenas sua irmã. Ela é uma coronel do Exército dos Estados Unidos, que serviu este país com distinção por 15 anos. Ela é uma recipiente da Purple Heart, que recebeu estilhaços destinados a seus soldados. E ela é minha noiva. Ele deu um único passo à frente, e Candace automaticamente deu um passo para trás. Seus instintos de sobrevivência finalmente começando a penetrar sua visão de túnel induzida pela raiva. A multidão ao nosso redor parecia se inclinar coletivamente, sentindo que algo significativo estava prestes a acontecer. Agora, continuou Derek, sua voz ainda conversacional, mas carregando tons que fizeram os pelos da minha nuca se arrepiarem. Você parece estar sob a impressão de que pode vir ao funeral de seu pai, interromper uma cerimônia militar e agredir fisicamente um oficial superior na frente de seu comando. Essa é uma avaliação precisa do seu processo de pensamento aqui? A boca de Candace abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Ela estava finalmente começando a entender que tinha entrado em território muito além de sua esfera de influência usual. Este não era um jantar de família, onde ela poderia ter um acesso de raiva e sair. Este não era um ambiente civil, onde suas performances dramáticas poderiam ser descartadas como disfunção familiar. Este era um funeral militar, com pessoal militar, que levava agressões a seus oficiais muito, muito a sério.
Derek esperou exatamente 3 segundos por sua resposta, então assentiu como se seu silêncio tivesse confirmado tudo o que ele precisava saber. Entendo. Bem, deixe-me explicar como isso vai funcionar. Você vai se desculpar com a Coronel Rivera por interromper o funeral de seu pai e por agredi-la na frente de seus soldados. Então você vai voltar para o seu carro, ir embora e nunca mais chegar a menos de 100 metros dela. Você não pode tocar na minha Coronel de novo, interrompeu Derek, sua voz baixando para quase um sussurro, mas de alguma forma carregando autoridade absoluta. Eu te desafio. O desafio pairou no ar como uma arma carregada. Todas as pessoas naquele cemitério entenderam que isso não era uma ameaça, era uma promessa. Derek não estava blefando, nem se exibindo, nem tentando intimidar Candace à conformidade. Ele estava declarando um fato simples. Se ela colocasse outra mão em mim, haveria consequências que ela não estava preparada para enfrentar. Eu podia ver o momento exato em que a realidade de sua situação finalmente penetrou o julgamento nublado pela raiva de Candace. Seu rosto ficou pálido, e ela pareceu encolher vários centímetros enquanto o peso de 200 olhares desaprovadores a pressionava. Ela olhou em volta freneticamente, talvez esperando encontrar aliados entre os convidados do funeral, mas encontrou apenas rostos cheios de nojo e desprezo por seu comportamento. A primeira sargento Hawkins se aproximou durante a intervenção de Derek, posicionando-se na beira da plataforma com a prontidão casual de uma sargento mor que estava preparada para apoiar seus oficiais. Vários dos veteranos do Vietnã também mudaram de posição, formando um semicírculo solto que efetivamente prendeu Candace entre Derek e uma multidão cada vez mais hostil. Minha mãe se levantou de sua cadeira, o rosto marcado por lágrimas, mas a voz firme quando falou. Candace Marie Thompson, disse ela, usando o nome completo de casada de minha irmã, com o tipo de autoridade maternal que ainda podia atravessar décadas de comportamento rebelde. Você vai se desculpar com sua irmã agora mesmo, ou vai sair deste cemitério e nunca mais falar com esta família? O ultimato de nossa mãe pareceu quebrar algo na resistência restante de Candace. Ela olhou para a mãe, depois para Derek, depois para o mar de rostos desaprovadores ao seu redor e, finalmente, para mim. Por um momento, vi algo que poderia ter sido remorso genuíno cintilar em suas feições. Ela começou, depois parou, a voz embargada. Jasmine, eu não quis dizer. Sim, você quis, eu disse baixinho, cortando o que eu sabia que seria outra performance manipuladora projetada para torná-la a vítima da situação. Você quis dizer cada palavra, e você quis dizer aquele tapa. Você está construindo isso há anos, e hoje você finalmente encontrou o palco perfeito para isso. Derek permaneceu imóvel entre nós, uma parede humana de violência controlada que era de alguma forma protetora e aterrorizante. Eu podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como sua respiração havia mudado para o padrão controlado de alguém preparado para a ação imediata. Ele estava dando a Candace todas as oportunidades para desescalar a situação, mas também estava deixando claro que qualquer agressão adicional seria recebida com uma resposta avassaladora. O diretor do cemitério finalmente encontrou sua voz, avançando com relutância óbvia. Vou ter que pedir que a senhora se retire, senhora, disse ele a Candace, seu tom apologético, mas firme. Este é um lugar de descanso e lembrança, e este comportamento não é apropriado para nossos terrenos. Candace olhou em volta mais uma vez, parecendo finalmente entender que não tinha aliados, nenhuma rota de fuga e nenhuma maneira de transformar essa situação em algo diferente do que era. Um colapso público que transformou o funeral de seu pai parecia mais uma palavra final reflexiva do que uma ameaça genuína. O sorriso de Derek retornou, tão frio e tão promissor quanto antes. Sim, disse ele com absoluta certeza. Acabou. E enquanto Candace finalmente se virava e começava sua caminhada de vergonha de volta para seu Mercedes vermelho, tropeçando ligeiramente em seus saltos ridículos na grama macia do cemitério, percebi que Derek estava certo. Isso tinha acabado. Não apenas o confronto, mas toda a dinâmica tóxica que havia definido meu relacionamento com minha irmã durante a maior parte de nossas vidas adultas. A questão agora era o que viria a seguir. O Mercedes vermelho desapareceu na curva da estrada do cemitério, deixando para trás um silêncio constrangedor que parecia pesar sobre os enlutados reunidos como um peso físico. A dignidade formal de um funeral militar havia sido quebrada, e agora todos eram deixados para navegar as consequências desconfortáveis de uma crise familiar que havia se desenrolado da maneira mais pública possível. Fiquei ali por um momento, minha bochecha ainda latejando do tapa, observando o último vislumbre do carro de Candace desaparecer atrás de um aglomerado de carvalhos.
Parte de mim sentiu alívio por o confronto imediato ter acabado. Mas outra parte, a parte treinada em análise tática, sabia que este era apenas o começo. Candace nunca aceitou a derrota graciosamente, e a humilhação pública apenas alimentaria quaisquer ressentimentos que a tivessem levado a este ponto. Dererick permaneceu posicionado entre onde ela estava e eu, sua linguagem corporal ainda irradiando a prontidão controlada de um soldado que não estava totalmente convencido de que a ameaça havia passado. Seus olhos varreram a multidão metodicamente, catalogando rostos e avaliando o humor dos convidados do funeral, que agora se moviam desconfortavelmente e sussurravam entre si. O diretor do cemitério se aproximou hesitante, o rosto corado de constrangimento e preocupação. Coronel Rivera, disse ele, esfregando as mãos. Não consigo expressar o quanto sinto muito que isso tenha acontecido aqui. Em 40 anos de realização de serviços, nunca tive nada assim acontecer em nossos terrenos. Por favor, saiba que revisaremos nossos protocolos de segurança para garantir. Não é culpa sua, senhor Whitmore. Interrompi gentilmente, reconhecendo que o homem estava genuinamente angustiado com a interrupção. Minha irmã não estava em nenhuma lista de convidados porque não tínhamos ideia de que ela viria. Não há protocolo que pudesse ter evitado o que acabou de acontecer. Mas mesmo enquanto eu falava essas palavras tranquilizadoras, minha mente corria pelas implicações da aparição surpresa de Candace e suas acusações específicas. Ela mencionou uma herança, mudanças no testamento do pai e algo sobre uma investigação relacionada ao meu serviço militar. Estes não foram surtos emocionais aleatórios. Foram ataques direcionados com base em informações que ela obteve de algum lugar. Minha mãe se aproximou lentamente, o rosto marcado por lágrimas e as mãos tremendo ligeiramente enquanto ela pegava as minhas. Jasmine, querida, sinto muito. Eu não tinha ideia de que ela faria algo assim. Quando o advogado leu o testamento ontem, ela ficou chateada, mas eu nunca imaginei. O que exatamente aconteceu com o testamento, mãe? Perguntei, mantendo a voz gentil, mas precisando entender o que havia desencadeado a resposta nuclear de Candace. Ela mencionou mudanças, disputas de herança. Eu ainda não falei com o advogado do pai. O rosto da mãe se contraiu ligeiramente. Seu pai deixou a casa em Millbrook Springs e sua coleção de memorabilia militar para você. Ele estabeleceu um fundo fiduciário para Candace, que pagará a ela parcelas mensais, mas ela não pode tocar no principal. Ela esperava herdar tudo conjuntamente. E quando ela descobriu que não era o caso, ela me culpou. Terminei de entender, começando a clarear. Isso não era apenas sobre rivalidade entre irmãos ou ciúmes de conquistas militares. Era sobre dinheiro, propriedade e a percepção de Candace de que eu, de alguma forma, manipulei o pai para mudar o testamento a meu favor. A mandíbula de Dererick se apertou enquanto ele processava essa informação. Seu pai discutiu o testamento com você, Jasmine? Perguntou ele baixinho. Você sabia desses arranjos? Absolutamente não. Respondi imediatamente. Pai nunca falou sobre o testamento comigo. Eu assumi que tudo seria dividido igualmente entre Candace e eu. Eu não tinha ideia de que ele estava me deixando a casa. A primeira sargento Hawkins estava a uma distância respeitosa, mas agora ela se aproximou com a abordagem medida de uma sargento Moore que tinha algo importante a comunicar. Coronel, disse ela baixinho, precisamos discutir os protocolos de segurança. Se sua irmã está fazendo acusações infundadas sobre seu serviço militar, especialmente mencionando investigações, precisamos garantir que isso não escale ainda mais. O peso de suas palavras me atingiu como um golpe físico. Eu estava tão focada no aspecto do drama familiar da situação, mas não havia processado totalmente as potenciais implicações profissionais. Candace havia feito alegações específicas sobre meu registro militar na frente de meus soldados, minha estrutura de comando e dezenas de veteranos. Mesmo que suas acusações fossem completamente infundadas, o mero fato de terem sido feitas publicamente poderia criar problemas para minha carreira. A expressão de Dererick escureceu ao chegar à mesma conclusão. A que investigação ela estava se referindo? Perguntou ele, sua voz assumindo o tom clínico que ele usava ao analisar relatórios de inteligência. Há algo em seu registro de serviço que possa ser distorcido ou mal interpretado? Pensei em meus 15 anos de serviço, tentando identificar qualquer coisa que pudesse ser interpretada como controversa ou problemática. Houve uma revisão padrão pós-ação após o incidente com IED no Afeganistão, disse eu lentamente. É rotineiro após qualquer ataque que resulte em baixas, mas foi puramente processual. Nenhum erro foi encontrado. Nenhuma ação disciplinar foi tomada.
Mas alguém com acesso a esses arquivos poderia potencialmente deturpar a investigação, disse Derek sombriamente. Fazer parecer que havia dúvidas sobre sua competência ou tomada de decisão. As implicações dessa possibilidade me causaram um arrepio. Carreiras militares poderiam ser destruídas por insinuações e suspeitas, mesmo quando nenhum erro real havia ocorrido. Se Candace de alguma forma obteve informações sobre a revisão pós-ação e estava planejando usá-la contra mim, ela poderia causar sérios danos à minha reputação e à minha capacidade de continuar servindo. Minha mãe estava ouvindo essa troca com alarme crescente. Ela está namorando aquele empreiteiro de defesa, Trevor Blackstone, disse ela de repente. Ele trabalha para uma grande empresa em Nashville que faz contratos governamentais. Ele poderia ter acesso a registros militares? Derek e eu trocamos um olhar que comunicou volumes sem palavras. Empreiteiros de defesa frequentemente tinham autorizações de segurança que lhes davam acesso a informações confidenciais. E se Trevor estivesse alimentando Candace com detalhes sobre meu serviço militar, isso poderia explicar como ela sabia sobre a investigação. Precisamos relatar isso, disse Derek firmemente. Se um empreiteiro civil está compartilhando informações confidenciais com pessoas não autorizadas, isso é uma violação de segurança grave. E se sua irmã está planejando usar essas informações para prejudicar sua carreira, precisamos nos antecipar. A primeira sargento Hawkins assentiu sombriamente. Entrarei em contato com o oficial S2 do batalhão assim que voltarmos para Fort Braxton. Precisamos de uma revisão completa de segurança de qualquer pessoa que tenha tido acesso aos registros de serviço da coronel. Os convidados do funeral começaram a se dispersar, muitos deles se aproximando para oferecer condolências e palavras silenciosas de apoio. Eu podia ver a preocupação em seus olhos, a compreensão de que eles haviam testemunhado algo que ia muito além da disfunção familiar normal. Eram pessoas que respeitavam meu pai, que vieram honrar sua memória, e em vez disso foram submetidas a uma tentativa pública de assassinato de caráter. O coronel Martinez de West Point apertou meu ombro enquanto se preparava para sair. Jasmine, disse ele baixinho, seja lá o que isso foi, não deixe que isso defina este dia ou a memória do seu pai. Arthur ficaria orgulhoso de como você se comportou lá. Mas enquanto mais pessoas ofereciam palavras de apoio semelhantes e gradualmente voltavam para seus carros, eu não conseguia me livrar da sensação de que isso estava longe de acabar. Candace havia recuado, mas não havia se rendido. E agora eu sabia que ela potencialmente tinha acesso a informações que poderiam ser usadas contra minha carreira militar. Derek permaneceu perto de mim enquanto observávamos os últimos convidados do funeral partirem, seus instintos protetores ainda em alerta máximo. Precisamos presumir que ela não acabou, disse ele baixinho. Hoje foi apenas o primeiro ataque. Se ela está trabalhando com alguém que tem acesso a informações confidenciais, ela voltará com mais força. Assenti, entendendo que o tapa no funeral do meu pai tinha sido apenas o começo do que provavelmente seria uma batalha muito maior. Mas enquanto eu olhava ao redor do cemitério onde meu pai agora descansava, cercado por outros veteranos que serviram seu país com honra, senti algo se acomodar dentro de mim. Eu passei anos tentando gerenciar a volatilidade emocional de Candace, tentando manter a paz na família, tentando proteger todos de suas tendências destrutivas. Mas isso acabou hoje. Ela cruzou linhas que não podiam ser desfeitas, fez acusações que não podiam ser desditas e potencialmente comprometeu a segurança nacional em sua busca para me destruir. A guerra havia sido declarada. Agora eu tinha que decidir como lutar contra isso. A viagem de volta para Fort Braxton ocorreu em relativo silêncio, com Derek dirigindo a caminhonete enquanto eu olhava pela janela do passageiro para a paisagem rural do Tennessee passando. Meu uniforme de gala parecia pesado e apertado, e eu continuava tocando minha bochecha onde uma leve marca vermelha ainda mostrava evidências do ataque de Candace. O contraste entre a paisagem pacífica de outubro e o caos que acabara de se desenrolar parecia surreal, como se eu estivesse me movendo entre dois mundos diferentes. Atrás de nós, um comboio de veículos militares levava meus soldados de volta à base. Eu tinha considerado brevemente ir com o primeiro sargento Hawkins no veículo oficial, mas Derek insistiu silenciosamente que eu precisava de algum espaço civil para processar o que havia acontecido antes de retornar às exigências do comando. Ele estava certo. Embora eu não tivesse certeza se qualquer quantidade de processamento poderia dar sentido às últimas horas. Precisamos tomar algumas decisões, disse Derek finalmente, quebrando o silêncio enquanto cruzávamos a linha do estado para a Carolina do Norte. Sua voz era calma e medida,
mas eu podia ouvir a tensão subjacente que indicava que sua mente estava trabalhando em considerações táticas. Isso não vai ficar contido em drama familiar. Eu assenti entendendo as implicações. Primeiro, o sargento Hawkins estava certo sobre a revisão de segurança. Se Trevor compartilhou informações confidenciais com Candace, isso é um crime federal. Mas persegui-lo significa expor todo o meu registro de serviço à análise. O que pode ser exatamente o que sua irmã está contando? Respondeu Derek sombriamente. Criar uma situação em que você não pode revidar sem potencialmente prejudicar sua própria carreira. É, na verdade, guerra psicológica bastante sofisticada. A observação me atingiu porque era precisa. Candace sempre foi hábil em criar cenários sem vitória. Situações em que qualquer resposta que eu fizesse poderia ser distorcida para me fazer parecer o agressor ou o irracional. Mas weaponizar preocupações de segurança nacional era um novo nível de manipulação que ia muito além da rivalidade típica entre irmãos. Meu telefone vibrou com uma chamada recebida de um número que eu não reconhecia. Atendi com cautela, colocando no viva voz para que Derek pudesse ouvir. Coronel Rivera. Aqui é a Tenente-Coronel Sarah Chen, do gabinete do Inspetor-Geral de Fort Braxton. Entendo que houve um incidente no funeral do seu pai hoje que pode ter implicações de segurança. Gostaria de agendar uma reunião com você na manhã de segunda-feira. Meu estômago afundou. A notícia já estava se espalhando pelos canais oficiais, o que significava que isso estava sendo levado a sério em níveis muito acima do meu comando de batalhão. Sim, senhora. Estarei disponível quando precisar. 0800 horas. Prédio 394. Por favor, traga qualquer documentação relacionada ao empreiteiro civil que seu membro da família mencionou. Isso está sendo tratado como uma possível violação de segurança até que possamos determinar o contrário. Depois que ela desligou, Derek e eu trocamos um olhar que comunicou nosso entendimento compartilhado de quão sério isso havia se tornado. Investigações do inspetor-geral eram completas, imparciais e podiam fazer ou quebrar carreiras militares dependendo de suas descobertas. Pelo menos eles estão levando isso a sério, disse Derek. Embora seu tom sugerisse que ele não tinha certeza se isso era uma coisa boa. Se Trevor realmente compartilhou informações confidenciais, eles o prenderão, mas eles também vão querer saber por que sua irmã teve acesso a detalhes sobre seu registro de serviço. Chegamos ao portão principal de Fort Braxton bem quando o sol estava se pondo, lançando longas sombras pela paisagem familiar do meu lar profissional. Os guardas do portão bateram continência ao reconhecerem meu veículo, oferecendo saudações nítidas que pareciam reconfortantes e surreais após o caos da tarde. Este era o meu mundo, o meu domínio, onde meu posto e competência importavam mais do que disfunção familiar ou ciúme de irmã. Derek me acompanhou até meus aposentos, um apartamento modesto, mas confortável no complexo de moradia para oficiais superiores. Lá dentro comecei o ritual de tirar meu uniforme de gala, pendurando cada peça com a precisão que me foi ensinada desde West Point. A rotina era calmante. Um retorno ao mundo estruturado onde eu conhecia as regras e podia confiar em minha própria competência. Preciso ligar para minha mãe, disse eu, ao sair do quarto em roupas civis, sentindo-me mais eu mesma em jeans e um suéter simples. Ela precisa entender o que Candace potencialmente desencadeou. Derek assentiu, acomodando-se no meu sofá com a facilidade de alguém que se tornou uma presença regular em minha vida. O que você vai dizer a ela? A verdade de que sua filha mais nova pode ter cometido crimes federais em sua busca para me destruir e que haverá consequências. Peguei meu telefone, me preparando para o que sem dúvida seria uma conversa difícil. Minha mãe atendeu no segundo toque, sua voz ainda trêmula pelo trauma emocional do dia. Jasmine, você está bem, querida? Fiquei tão preocupada. Mãe, precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Interrompi gentilmente. As acusações de Candace hoje não foram apenas drama familiar doloroso. Se ela obteve informações sobre meu serviço militar através do acesso de segurança de seu namorado, isso é um crime federal sério. O silêncio se estendeu pela linha telefônica antes que minha mãe respondesse em uma voz pequena. Que tipo de consequências estamos falando? Trevor pode enfrentar acusações criminais, perda de seu acesso de segurança e, provavelmente, o fim de sua carreira em contratos de defesa. Candace pode ser acusada como cúmplice se ela recebeu informações confidenciais sabendo. E haverá uma investigação completa sobre como isso aconteceu e quem mais pode estar envolvido. Ouvi a respiração ofegante de minha mãe, mas ela é sua irmã. Certamente você não vai processar sua própria família. A pergunta me atingiu como um golpe físico.
carregando consigo todos os anos de dinâmicas familiares em que eu deveria absorver o abuso emocional de Candace para manter a paz. Era a mesma lógica que permitiu que minha irmã aterrorizasse reuniões familiares, manipulasse situações a seu favor e enfrentasse consequências mínimas por um comportamento cada vez mais destrutivo. Mãe, eu disse calmamente. Candace me agrediu na frente dos meus soldados e fez acusações que poderiam destruir minha carreira militar. Ela potencialmente comprometeu informações de segurança nacional em sua tentativa de me machucar. Isso não é mais sobre rivalidade entre irmãos. Isso é sobre comportamento criminoso que afeta mais do que apenas nossa família. Derek se aproximou, oferecendo apoio silencioso enquanto eu navegava pela conversa mais difícil que já tive com minha mãe. Sua presença me lembrou que eu não estava sozinha nisso, que havia pessoas em minha vida que valorizavam a verdade e a justiça acima da conveniência familiar. Não quero perder minhas duas filhas, disse minha mãe finalmente com a voz embargada. Seu pai sempre disse que vocês duas encontrariam o caminho de volta uma para a outra eventualmente. Papai também me criou para acreditar em honra, integridade e responsabilidade, respondi. Ele esperaria que eu fizesse a coisa certa mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil. Depois de encerrar a ligação, fiquei em silêncio por vários minutos, processando o peso das decisões que tinha pela frente. Derek estendeu a mão e pegou a minha, seus dedos calejados entrelaçando-se com os meus, em um gesto de solidariedade e apoio. Você sabe que este é o caminho certo, disse ele calmamente. Sua irmã cruzou linhas que não podem ser desfeitas. Se você deixar isso passar, isso envia uma mensagem de que não há consequências reais para as ações dela. Apertei a mão dele com gratidão. Continuo pensando nos meus soldados, nos homens e mulheres que me procuram para a liderança. Que tipo de exemplo estou dando se permito que a lealdade familiar substitua meu dever de proteger a segurança nacional? Você está dando o exemplo do qual seu pai se orgulharia, respondeu Derek firmemente. Arthur Rivera criou uma filha que coloca o princípio acima da conveniência, que defende o que é certo, mesmo que isso lhe custe pessoalmente. Como se convocado por nossa conversa, meu telefone tocou novamente. Desta vez, foi o primeiro sargento Hawkins, ligando com uma atualização que remodelaria tudo o que pensávamos saber sobre a situação. Coronel, ela disse sem preâmbulo, você precisa saber que o namorado da sua irmã tem tentado contatar membros do seu batalhão. 3 dos seus soldados receberam ligações esta noite de alguém que se dizia jornalista investigando seu registro de serviço. Achamos que Trevor Blackstone está tentando construir um caso contra você usando seu próprio pessoal. A conversa com Hawkins durou mais 20 minutos. Cada novo detalhe pintava um quadro de um ataque coordenado à minha carreira militar, que ia muito além de um ataque de ciúmes de irmã. Isso era sistemático, calculado e potencialmente devastador se não fosse tratado corretamente. Depois de desligar, olhei para Derek com uma mistura de determinação e resolução sombria. Não se trata mais apenas de consequências. Trata-se de sobrevivência. Ele assentiu, entendendo que tínhamos passado do drama familiar para algo que se assemelhava a uma guerra real. Então lutamos como uma guerra, estratégica, taticamente, e com tudo o que temos. Naquela noite, o sono veio em fragmentos. Deitei-me na cama olhando para o teto, minha mente repassando 15 anos de memórias com Candace, tentando identificar exatamente quando nosso relacionamento se transformou de uma rivalidade normal entre irmãos em algo tóxico e destrutivo. Derek se ofereceu para ficar, mas eu precisava de espaço para processar o terremoto emocional que havia destruído meu mundo no túmulo do meu pai. Os números vermelhos no meu despertador brilhavam 3h47 da manhã, quando finalmente desisti do sono e fui para a cozinha fazer café. Pela janela eu podia ver as luzes de Fort Braxton se estendendo pela paisagem da Carolina do Norte, um lembrete do mundo estruturado que se tornou meu santuário contra o caos familiar. Mas mesmo esse santuário parecia ameaçado agora. Contamine-se, acomodei-me na poltrona grande que era a favorita do meu pai, a única peça de mobiliário que reivindiquei da casa dele anos atrás, quando ele se mudou depois que minha mãe se mudou para sua comunidade de aposentados na Flórida. O couro estava macio pelo uso de décadas, e sentar nele ainda me fazia sentir conectada a ele de uma forma que nada mais conseguia. Quem me dera ele estivesse aqui agora para me ajudar a navegar neste pesadelo. Crescendo em Millbrook Springs, Candace e eu éramos próximas, apesar da diferença de 4 anos entre nós. Lembro-me de ensinar,
Lá andar de bicicleta na entrada de nossa casa de infância, ajudá-la com o dever de casa quando ela tinha dificuldades na escola, defender. Lá de valentões do bairro que a provocavam por causa de seus óculos grossos e seus anos adolescentes desajeitados. Ela era minha sombra, então, me seguindo para todo lado com a admiração devotada que apenas uma irmã mais nova poderia possuir. A mudança começou no ensino médio, quando minhas conquistas acadêmicas e sucesso atlético começaram a atrair a atenção que Candace não conseguia igualar. Ela sempre foi a mais bonita, a mais socialmente adepta, a filha que podia encantar adultos e fazer amigos sem esforço. Mas quando as faculdades começaram a me recrutar tanto para acadêmicos quanto para atletismo, quando recebi a nomeação para West Point, quando jornais locais publicaram artigos sobre a garota local que estava se saindo bem, algo fundamental mudou em nossa dinâmica. Candace começou a criar drama em torno dos meus sucessos, encontrando maneiras de desviar a atenção de volta para si mesma em momentos que deveriam ser de celebração de conquistas. Minha festa de formatura do ensino médio se tornou sobre sua ansiedade em relação à minha partida para a academia militar. Minha cerimônia de comissionamento em West Point foi ofuscada por seu colapso emocional sobre perder sua irmã para o exército. Até mesmo minha cerimônia de coração púrpura foi manchada por sua performance teatral sobre como minhas lesões haviam, nas palavras dela, traumatizado toda a família. Eu sempre desculpei seu comportamento, atribuindo-o à insegurança ou ao medo de abandono. A mãe tinha encorajado essa perspectiva, lembrando-me constantemente que Candace precisava apenas de compreensão extra e que, como irmã mais velha, era minha responsabilidade ser paciente e acomodada. O pai tinha sido menos tolerante com o drama, mas mesmo ele me tinha instado a manter a paz em prol da harmonia familiar. Mas sentada na sua cadeira às 4 da manhã, processando os acontecimentos do dia anterior, pude ver o padrão com uma clareza devastadora. Candace não tinha superado a sua necessidade de ser o centro das atenções. Tinha armado. Cada conquista na minha carreira militar tinha sido recebida com alguma crise ou drama que exigia atenção e energia familiar. Cada promoção tinha sido acompanhada por alguma emergência que me exigia provar a minha lealdade à família em detrimento do serviço. A realização mais dolorosa foi entender como eu tinha permitido este padrão, escolhendo consistentemente absorver o seu abuso emocional em vez de o confrontar diretamente. Tinha me convencido de que manter as relações familiares valia o custo da minha própria paz e dignidade. Mas o funeral do pai tinha me mostrado o destino final desse caminho. Ver alguém que eu amava destruir um momento sagrado com crueldade calculada. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de Derek. Também não consegues dormir. Queres companhia? Sorri apesar de tudo e respondi por mensagem. Café fresco. Portas destrancadas. 20 minutos depois, ele apareceu na minha cozinha vestindo roupas civis amarrotadas e carregando uma caixa de donuts da padaria 24 horas fora da base. O cabelo estava despenteado pelo sono, mas os seus olhos estavam alertas e preocupados enquanto estudava o meu rosto na luz fraca da cozinha. Pareces que estiveste a lutar com demônios, disse ele gentilmente, servindo-se de uma chávena de café e sentando-se à minha frente na pequena mesa de jantar. Só a tentar perceber como é que perdi os sinais, respondi, aceitando um donut glacé para o qual não tinha apetite. Isto não aconteceu de um dia para o outro. Candace tem vindo a construir algo assim há anos, e eu estive tão focada em gerir a sua volatilidade emocional que nunca vi o quadro geral. Derek acenou pensativamente. Foste treinada para resolver problemas, para consertar coisas, mas algumas pessoas não querem que os seus problemas sejam resolvidos. Elas querem usar os seus problemas como armas contra outras pessoas. A tua irmã descobriu que a lealdade familiar era a tua fraqueza e tem explorado-a sistematicamente. A observação picou porque era precisa. Tinha passado a minha vida adulta a provar a minha competência e a enfrentar situações militares cada vez mais desafiadoras, mas tinha permanecido emocionalmente ingênua em relação às pessoas mais próximas de mim. Tinha aplicado princípios militares de honra e lealdade a relações que operavam por regras completamente diferentes. Há mais alguma coisa, disse eu, expressando uma suspeita que vinha crescendo durante a noite sem dormir. Não acho que a Candace tenha orquestrado isto sozinha. O timing, as acusações específicas, a coordenação com o Trevor. Parece demasiado sofisticado para alguém que nunca mostrou este nível de pensamento estratégico antes. A expressão de Derek escureceu. Achas que mais alguém está a puxar as cordas? Acho que alguém com conhecimento de carreiras militares e autorizações de segurança tem-na aconselhado.
Alguém que entende exatamente como prejudicar a reputação e as perspectivas de carreira de um oficial. Fiz uma pausa, considerando as implicações. O Trevor tem a autorização de segurança, mas tem a mentalidade estratégica para planear algo tão complexo. Sentámo-nos em silêncio companheiro por vários minutos, ambos processando a possibilidade de que este ataque à minha carreira fosse mais calculado e profissional do que um ataque de ciúmes de uma irmã. A ideia de que eu poderia estar a lidar com uma campanha coordenada, em vez de disfunção familiar, mudou todo o cenário tático. Seja o que for que esteja por trás disto, disse Derek finalmente. Não podes lutar contra isto da maneira que tens lutado contra o drama da Candace nos últimos 15 anos. Não podes absorver isto e esperar que desapareça. Não podes gerir ou minimizar isto ou esperar que passe. Acenei com a cabeça, entendendo que ele estava certo. Os métodos que tinham funcionado para manter a paz familiar não eram apenas inadequados para esta situação. Eram ativamente perigosos. Tentar lidar com isto silenciosamente ou em privado apenas daria a Candace e aos seus conselheiros mais tempo para construir o seu caso contra mim. Preciso de parar de pensar como uma filha e começar a pensar como uma coronel, disse eu, sentindo algo fundamental mudar dentro de mim. Isto é uma ameaça à segurança nacional, aos meus soldados e à integridade do sistema de justiça militar. Precisa de ser tratado como tal. Derek estendeu a mão sobre a mesa e pegou na minha. O teu pai ficaria orgulhoso de ti por teres feito essa escolha. Ele criou uma soldado, não uma vítima. Enquanto a primeira luz do amanhecer começava a filtrar-se pelas janelas da minha cozinha, senti uma estranha sensação de paz a instalar-se em mim. Pela primeira vez em anos, não ia tentar gerir o comportamento da Candace ou protegê-la das consequências das suas ações. Não ia sacrificar os meus princípios ou a minha carreira no altar da lealdade familiar. A guerra que tinha sido declarada no túmulo do pai seria travada nos meus termos agora, com precisão militar e compromisso inabalável com a verdade e a justiça. E se isso significasse perder uma família que nunca tinha valorizado verdadeiramente quem eu era ou o que tinha conquistado, então esse era um preço que eu estava finalmente pronta para pagar. O sol estava a nascer num novo capítulo da minha vida, um em que eu não pediria mais desculpa pela minha força ou minimizava as minhas concórdias para fazer os outros sentirem-se confortáveis. O pai tinha me criado para ser uma líder, e os líderes não recuavam de lutas que importavam. Esta luta importava mais do que qualquer outra que eu já tivesse enfrentado. Segunda-feira de manhã chegou com a eficiência nítida que as bases militares dominam e encontrei-me a caminhar pelo campo de desfile de Fort Braxton em direção ao edifício 394 com um sentido de propósito que não sentia há anos. O fim de semana tinha sido passado a preparar-me para esta reunião com o gabinete do inspetor-geral, a recolher documentação, a organizar os meus pensamentos e a preparar-me mentalmente para o que seria provavelmente a conversa mais importante da minha carreira militar. Derek tinha oferecido para me acompanhar, mas isto era algo que eu precisava de resolver sozinha. O uniforme que usava, uniforme de combate do exército com as minhas águias de coronel a brilhar no meu peito, parecia uma armadura, um lembrete de quem eu era e do que representava para além do caos da disfunção familiar. O escritório da tenente-coronel Sarah Chen era espartanamente decorado à maneira de oficiais militares de carreira que tinham aprendido a não se apegar demasiado a nenhuma estação de serviço única. A sua secretária estava precisamente organizada, as suas fitas e condecorações exibidas com espaçamento regulamentar, e o seu aperto de mão foi firme e profissional quando me cumprimentou exatamente às 08 horas. Coronel Rivera, disse ela, gesticulando para uma cadeira em frente à sua secretária. Obrigada por ter vindo. Entendo que este tenha sido um fim de semana difícil para si, e quero que saiba que esta investigação está a ser conduzida com a máxima discrição e profissionalismo. Agradeço, senhora, respondi, sentando-me na cadeira e colocando a pasta de documentos que tinha preparado no meu colo. Quero cooperar plenamente com qualquer investigação que seja necessária. A Coronel Chen abriu um grosso arquivo na sua secretária. O meu registro de serviço percebi com uma mistura de orgulho e apreensão. 15 anos de avaliações, louvores, ações disciplinares, registros médicos e relatórios operacionais. Tudo condensado num arquivo governamental que representava toda a minha identidade profissional. Comecemos pelo que aconteceu no funeral do seu pai, disse ela, a sua voz assumindo o tom neutro de um investigador experiente. Recebi relatórios de várias testemunhas sobre o incidente, mas gostaria de ouvir a sua perspectiva sobre os acontecimentos.
Percorri toda a sequência de eventos, desde a chegada dramática da Candace até a intervenção de Derek e a sua eventual partida. A Coronel Chen tomou notas durante a minha narrativa, pedindo ocasionalmente esclarecimentos sobre detalhes ou prazos específicos. A sua irmã fez acusações específicas sobre o seu serviço militar, disse ela quando terminei. Mencionou uma investigação relacionada com baixas no Afeganistão. Pode elaborar sobre a que ela poderia estar a referir-se? Sim, senhora. Em 2019, durante o meu destacamento com o 82 Grau Batalhão de Engenharia, o nosso comboio foi atingido por um IED fora da base de operações avançada Chapman. 2 soldados sob o meu comando foram mortos. O sargento Michael Torres e o especialista Lisa Patterson. 3 outros ficaram feridos, incluindo eu. Os nomes saíram facilmente, gravados na minha memória com a clareza que só vem de uma perda profunda. Tinha carregado a memória deles em cada dia subsequente do meu serviço militar, e ouvir os seus nomes falados em voz alta neste escritório estéril parecia uma oração e uma ferida simultaneamente. Houve uma revisão pós-ação padrão, continuei. É um procedimento obrigatório após qualquer incidente que resulte em baixas. A investigação concluiu que todos os protocolos adequados tinham sido seguidos, que a rota tinha sido limpa de acordo com os procedimentos operacionais padrão e que o IED era um dispositivo sofisticado que teria sido extremamente difícil de detetar com o equipamento disponível. A Coronel Chen acenou com a cabeça, folheando páginas do meu arquivo. Tenho aqui o relatório pós-ação completo. Nenhuma falha foi encontrada nas suas decisões de comando ou planeamento tático. Na verdade, as suas ações durante e após o ataque foram elogiadas. Sofreu ferimentos graves enquanto dirigia a evacuação médica dos seus soldados feridos. Correto, senhora. Fui condecorado com o Coração Púrpura, por ferimentos sofridos, e com a Estrela de Bronze, com dispositivo V, por ações durante o confronto. Portanto, as acusações da sua irmã sobre incompetência ou má conduta são completamente infundadas, disse a Coronel Chen, fazendo uma anotação no seu arquivo. A questão torna-se como é que ela obteve informações sobre uma revisão pós-ação classificada em primeiro lugar. Este foi o momento para o qual me tinha preparado durante todo o fim de semana. Senhora, a minha irmã tem tido um relacionamento há aproximadamente 2 anos com Trevor Blackstone, um empreiteiro de defesa que trabalha para a Meridian Systems Group em Nashville. De acordo com a minha mãe, ele especializa-se em logística e gestão da cadeia de abastecimento para instalações militares. A expressão da Coronel Chen aguçou-se com interesse. Que nível de autorização de segurança alguém nessa posição normalmente teria? Autorização secreta no mínimo? Possivelmente topo secreto dependendo dos contratos específicos em que ele está a trabalhar. Ele teria potencialmente acesso a arquivos de pessoal, relatórios operacionais e revisões pós-ação como parte das suas responsabilidades de planeamento logístico. E acredita que o Sr. Blackstone pode ter partilhado informações classificadas com a sua irmã? Sim, senhora. A especificidade das suas acusações, o timing do seu ataque e o facto de ela saber detalhes sobre a investigação que não fazem parte do meu registro público, tudo sugere que ela teve acesso a informações que não deveria possuir. A Coronel Chen recostou-se na sua cadeira, processando as implicações. Esta é uma alegação séria, Coronel Rivera. Se provado, constituiria múltiplos crimes federais, divulgação não autorizada de informações classificadas, potenciais acusações de espionagem e conspiração para prejudicar a segurança nacional. Entendo a gravidade da situação, senhora, mas há mais. Abri a minha pasta e extraí as notas que tinha tomado durante a minha conversa com o primeiro sargento Hawkins. Desde o funeral, o Sr. Blackstone tem tentado contactar membros do meu batalhão. Ele apresentou-se como um jornalista a investigar o meu registro de serviço e perguntou especificamente sobre o incidente no Afeganistão. A temperatura na sala pareceu descer vários graus enquanto a Coronel Chen absorvia esta informação. A sua compostura profissional permaneceu intacta, mas pude ver a intensidade calculista nos seus olhos que indicava que ela estava mentalmente a montar um quebra-cabeças muito maior do que qualquer um de nós tinha antecipado inicialmente. Quantos dos seus soldados ele contactou? Pelo menos 3 que saibamos. O soldado Johnson, o sargento Williams e o cabo Martinez. O primeiro sargento Hawkins instruiu todo o batalhão a relatar qualquer contato de pessoal não autorizado, tentando obter informações sobre o meu registro de serviço. A Coronel Chen escrevia rapidamente agora,
a sua caneta movendo-se sobre um bloco de notas com a eficiência de quem compreendia a importância de cada detalhe. Isto sugere uma campanha coordenada, em vez de uma disputa familiar espontânea. Alguém está a conduzir o que equivale a uma operação de inteligência contra um oficial militar em serviço. O peso dessa declaração instalou-se sobre mim como um cobertor pesado. Eu tinha estado a pensar em termos de drama familiar e proteção de carreira, mas a Coronel Chen estava a descrever algo que beirava a espionagem, ou pelo menos um ataque sofisticado a pessoal militar e segurança. Senhora, disse eu cuidadosamente, que tipo de recursos alguém precisaria para conduzir este tipo de operação? A coordenação, o acesso a informações classificadas, a abordagem sistemática à recolha de inteligência parece estar além do que um empreiteiro civil e a minha irmã poderiam gerir sozinhos. A pausa da Coronel Chen antes de responder disse-me que ela tinha estado a considerar a mesma questão. É exatamente isso que vamos descobrir, Coronel. Esta investigação está a ser elevada para a Divisão de Investigação Criminal e irá coordenar-se com a Divisão de Contra-Inteligência do FBI para determinar se existem implicações para a segurança nacional. Estômago afundou-se à medida que a plena dimensão do que eu estava a enfrentar se tornava clara. Isto já não era apenas sobre a minha carreira militar. Eu tinha potencialmente me tornado o alvo de uma operação de inteligência que ameaçava a segurança militar e poderia ter implicações muito além da minha situação pessoal. O que precisa de mim, senhora? Cooperação total, honestidade absoluta e vontade de seguir esta investigação aonde quer que ela leve, mesmo que isso signifique enfrentar algumas verdades difíceis sobre pessoas em quem confiou. A Coronel Chen fechou o meu ficheiro e inclinou-se para a frente. Coronel Rivera, quero que entenda que não está sob investigação. É vítima do que parece ser um ataque sofisticado a pessoal militar e informações classificadas. Mas isso também significa que é agora uma testemunha-chave numa investigação federal que pode ter consequências de longo alcance. Quando saí do edifício 394, uma hora depois, a minha cabeça estava a girar com as implicações de tudo o que tinha sido discutido. O que tinha começado como uma crise familiar no funeral do pai tinha evoluído para uma investigação federal envolvendo múltiplas agências e potenciais implicações para a segurança nacional. Mas pela primeira vez, desde que Candace me tinha dado um tapa no túmulo, senti que estava em terreno firme. O sistema militar a que tinha servido durante 15 anos estava agora a proteger-me, a investigar as ameaças contra mim e a tratar a minha situação com a seriedade que ela merecia. A guerra que tinha sido declarada no funeral do pai estava prestes a ser travada com recursos e expertise que os meus atacantes nunca tinham antecipado. E eu estava finalmente pronto para deixar de ser uma vítima e começar a ser um coronel. 3 dias após a minha reunião com o inspetor-geral, eu estava a rever os horários de manutenção no meu escritório, quando o primeiro sargento Hawkins bateu à minha porta com uma expressão que imediatamente me pôs em alerta. Ela tinha o olhar de uma sargento Moore sênior que estava prestes a dar notícias que complicariam uma situação já complexa. Coronel, disse ela, fechando a porta atrás de si com um cuidado invulgar. A sua irmã está no portão principal. Ela está a pedir permissão para a ver e afirma ter informações relevantes para a investigação em curso. Deixei a minha caneta e considerei este desenvolvimento. Após 3 dias de investigadores federais a recolherem silenciosamente provas e a entrevistarem pessoal, a aparição súbita de Candace parecia suspeitamente conveniente. Ou ela tinha percebido a magnitude do que tinha posto em movimento e estava a tentar controlar os danos, ou este era mais um movimento calculado no jogo que ela e Trevor estavam a jogar. Ela veio sozinha? Perguntei. Sim, senhora. Nenhum sinal do namorado. Ela está à espera há cerca de 20 minutos. E parece diferente. Menos agressiva do que no funeral. Os guardas do portão descreveram-na como contida. Ponderei as minhas opções cuidadosamente. A escolha tática inteligente seria recusar a reunião e deixar os investigadores federais lidar com todo o contacto com potenciais sujeitos da sua investigação. Mas a parte de mim que ainda era a filha de Arthur Rivera, ainda a irmã mais velha que uma vez ensinou Candace a andar de bicicleta, precisava de entender o que a tinha levado a extremos tão destrutivos. Mande-a escoltar para a sala de conferências B. Decidi que a reunião será totalmente documentada e quero que esteja presente como testemunha. Se ela está aqui para confessar ou fornecer informações, precisamos que seja devidamente registrado. 20 minutos depois, sentei-me em frente à minha irmã, na sala de conferências estéril, a estudar a mulher que tinha sido tanto a minha sombra
como o meu tormento durante a maior parte das nossas vidas. Candace parecia menor de alguma forma, diminuída de uma maneira que ia além das suas simples roupas civis e falta de maquilhagem. Os seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido, e as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto as cruzava sobre a mesa. Obrigada por me receber, disse ela calmamente, a sua voz sem o drama que geralmente caracterizava as suas interações comigo. Sei que tem todo o direito de recusar. Tem 5 minutos, respondi, mantendo o meu tom neutro e profissional. Primeiro, a Sargento Moore Hawkins está aqui como testemunha, e esta conversa está a ser documentada. Se tem informações relevantes para a investigação federal, deveria estar a falar com o FBI, não comigo. Candace estremeceu ao ouvir a menção da investigação federal e vi algo que poderia ter sido medo genuíno a passar pelas suas feições. É por isso que estou aqui. Jasmine, acho que cometi um erro terrível. Acho que Trevor me tem usado. A admissão pairou no ar entre nós, e eu encontrei-me a estudar o rosto da minha irmã em busca de sinais de manipulação ou encenação. Mas o que vi parecia angústia genuína. O tipo de pânico com olhos vazios que vem de entender subitamente que se foi um peão no jogo de outra pessoa. Explique, disse eu simplesmente. Candace respirou fundo e tremula. Depois do funeral, Trevor estava entusiasmado com o que tinha acontecido. Não chateado ou apologético sobre como tinha corrido, mas entusiasmado. Ele disse que a natureza pública do confronto tornaria mais fácil construir um caso contra a sua aptidão para o comando. Ele tinha ficheiros, Jasmine, ficheiros detalhados sobre o seu registro de serviço, as suas avaliações psicológicas, o seu historial médico do incidente no Afeganistão. A Sargento Moore Hawkins inclinou-se ligeiramente para a frente, a sua expressão a aguçar-se com interesse profissional. Este era o tipo de inteligência que poderia abrir toda a investigação. Que tipo de ficheiros? Perguntei. Tudo. Avaliações de pessoal desde os seus dias de tenente, registros médicos da sua recuperação após o IED, até avaliações psicológicas das suas revisões de aptidão para o comando. Ele tinha documentos que eu nunca tinha visto antes com classificações e selos oficiais. Quando perguntou como ele os obteve, ele disse que fazia parte do seu trabalho legítimo de contrato. Mas você começou a suspeitar do contrário? Insisti. Candace assentiu miseravelmente. Ele queria que eu contactasse mais membros da família, amigos dos seus tempos de West Point, qualquer pessoa que pudesse ter histórias sobre a sua vida pessoal ou caráter. Ele tinha toda uma estratégia planeada para destruir a sua reputação sistematicamente. Já não se tratava da herança ou do drama familiar. Era como se ele estivesse a conduzir uma operação militar contra si. As peças estavam a encaixar-se com uma clareza nauseante. Trevor não tinha estado a ajudar Candace a lidar com o seu ressentimento. Ele tinha estado a usar a sua volatilidade emocional como cobertura para o que equivalia a uma operação de inteligência contra um oficial militar em serviço. A questão era por quê. Ele alguma vez explicou a sua motivação? Perguntei. Perguntei por que é que ele queria destruir a minha carreira. No início, ele disse que estava apenas a tentar ajudar-me a obter justiça pela forma como a família me tinha tratado. Mas depois do funeral ele começou a falar de coisas maiores, de como as oficiais estavam a ser promovidas para além da sua competência, de como o exército estava a ser enfraquecido pelo politicamente correto. Começou a parecer que ele tinha uma agenda que ia muito além de me ajudar. A Sargento Moore Hawkins e eu trocamos um olhar. O que Candace estava a descrever parecia um alvo motivado ideologicamente, possivelmente ligado a esforços mais amplos para minar a liderança militar ou grupos demográficos específicos dentro das Forças Armadas. Candace, disse eu cuidadosamente, preciso que entenda uma coisa. Se Trevor tem usado a sua autorização de segurança para recolher informações classificadas para fins não autorizados, isso é espionagem. Se ele tem coordenado ataques a pessoal militar com base em motivações ideológicas, isso pode ser terrorismo. Você pode ser acusada como cúmplice em crimes federais. A cor desapareceu do seu rosto. Eu não sabia. Juro-lhe, Jasmine. Pensei que isto era apenas sobre assuntos de família. Eu estava zangada com a vontade do pai e queria que soubesse como me sentia por ser sempre a segunda melhor. Eu nunca tive a intenção de que se tornasse isto. Mas você teve a intenção de destruir a minha carreira militar, apontei. Você teve a intenção de me humilhar à frente dos meus soldados e prejudicar a minha reputação. A escala pode ser maior do que você antecipou, mas a intenção maliciosa sempre esteve lá. Candace começou a chorar então, o tipo de lágrimas feias e genuínas que não podiam ser falsificadas. Eu sei. Eu tenho estado tão ciumenta.
amargurada e cruel por tanto tempo que esqueci como ser outra coisa. Quando Trevor se ofereceu para me ajudar a vingar de você, eu saltei para a oportunidade porque senti que alguém finalmente a entendia como eu sempre me senti ignorada. Observei a minha irmã desmoronar-se do outro lado da mesa de conferências e senti uma mistura complexa de emoções. Raiva pela sua traição, tristeza pela relação que nunca tivemos e um respeito relutante pela sua aparente vontade de enfrentar as consequências das suas ações. O que a fez perceber que estava a ser usada? Perguntei. Ontem, Trevor disse-me que a próxima fase envolveria contactar diretamente os seus soldados, tentando fazê-los dizer coisas sobre a sua liderança que pudessem ser tiradas de contexto. Quando hesitei, ele ficou zangado e disse que eu estava a ser fraca, que precisava de me comprometer totalmente em destruí-la, ou ele encontraria outras formas de obter as informações de que precisava. Isso confirmou que os investigadores já tinham descoberto sobre as tentativas de Trevor de contactar os membros do meu batalhão, mas também sugeriu que Candace finalmente tinha traçado uma linha que não estava disposta a cruzar. Ele ameaçou-a? Observou a sargento Moore Hawkins. Não diretamente, mas a implicação era clara. Percebi que me tinha envolvido com alguém que era muito mais perigoso do que eu tinha compreendido e que eu tinha estado a ajudá-lo, a atacar a minha própria irmã, por razões que não tinham nada a ver com família ou justiça. Candace olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que entrou na sala de conferências. Eu sei que provavelmente não me pode perdoar. Sei que destruí qualquer hipótese de ter uma relação consigo, mas preciso que saiba que estou disposta a cooperar com a investigação, a contar-lhes tudo o que sei sobre as atividades e contactos de Trevor. Estudei o seu rosto, procurando sinais de manipulação ou segundas intenções. O que vi foi uma mulher que finalmente tinha entendido que tinha sido uma arma na guerra de outra pessoa e que estava horrorizada com o dano que tinha ajudado a infligir. Os investigadores vão querer interrogá-la extensivamente, disse eu finalmente. Precisará de um advogado e terá de estar preparada para a possibilidade de que a cooperação não garante imunidade de acusação. Eu entendo, respondeu ela. Só quero tentar desfazer parte do dano que ajudei a causar. Depois de Candace sair, escoltada pela polícia militar para iniciar o seu interrogatório formal com investigadores federais, sentei-me na sala de conferências vazia a processar o que tinha aprendido. Minha irmã tinha sido tanto vítima quanto perpetradora, manipulada por alguém com uma agenda maior, mas ainda responsável por suas próprias escolhas de participar dessa manipulação. A revelação de que as motivações de Trevor eram ideológicas em vez de pessoais mudou tudo sobre como eu entendia a ameaça que estava enfrentando. Não se tratava apenas de um empreiteiro abusando de sua autorização de segurança. Potencialmente, tratava-se de um esforço mais amplo para minar a liderança militar através de assassinato de caráter e operações de inteligência. Mas, pela primeira vez desde o funeral do meu pai, senti que entendia o escopo completo do que eu estava lutando. E, mais importante, eu tinha aliados com os recursos e a autoridade para lutar efetivamente. A guerra estava longe de terminar, mas o inimigo finalmente se revelara. 2 semanas após a confissão de Candace, recebi uma ligação que remodelaria minha compreensão de quão longe a conspiração contra mim havia chegado e quão completamente ela estava prestes a se voltar contra seus orquestradores. A voz do outro lado pertencia à general de brigada Patricia Hawthorne, vice-chefe de gabinete de pessoal do Departamento do Exército. Uma mulher cuja reputação de integridade e pensamento estratégico era lendária em todo o serviço. Coronel Rivera, disse ela sem preâmbulo, preciso que esteja em Washington às 0800. O chefe de gabinete quer se encontrar pessoalmente com você sobre a investigação dos ataques à sua carreira e as implicações mais amplas para a segurança militar. Minha mão apertou o telefone. Uma convocação para me encontrar com o chefe de gabinete do Exército era a melhor notícia possível ou a pior, e não havia meio termo. Sim, senhora. Devo trazer um advogado? Você deve trazer seu uniforme de gala e seu registro de serviço, respondeu a General Hawthorne. Você não vai para Washington como sujeito de investigação, coronel. Você vai como um estudo de caso, sobre como nossos sistemas de segurança de pessoal podem ser armados contra nosso próprio povo, e o que faremos para evitar que isso aconteça novamente. O voo para Washington me deu tempo para processar as implicações do que a General Hawthorne havia dito. A investigação aparentemente havia descoberto algo significativo o suficiente para merecer atenção nos mais altos níveis da liderança do Exército. Isso poderia significar vindicação para mim pessoalmente,
mas também sugeria que a conspiração envolvendo Trevor, e potencialmente outros, era maior e mais séria do que qualquer um havia percebido inicialmente. Derek insistiu em me acompanhar, usando seu tempo de licença para fornecer apoio moral para o que ele entendia que poderia ser um momento definidor de carreira. Durante o voo, ele me ajudou a me preparar para as perguntas que eu poderia enfrentar. Mas ambos estávamos operando em grande parte no escuro sobre o que os investigadores haviam descoberto. O Pentágono, às 0700 horas, era um estudo em caos controlado, com milhares de militares e civis iniciando sua missão diária de defender os interesses americanos em todo o mundo. Caminhando por aqueles corredores em meu uniforme de gala, senti o peso da história e da responsabilidade que vinham com o serviço nos mais altos níveis da liderança militar. O escritório da General Hawthorne era um testemunho de 30 anos de serviço distinto, com condecorações de múltiplos desdobramentos de combate e posições de liderança exibidas ao lado de lembranças pessoais que falavam de uma carreira dedicada a soldados e suas famílias. Ela se levantou quando entrei, oferecendo um aperto de mão que transmitia força e solidariedade. Coronel Rivera. Ela disse: "Antes de subirmos, para nos encontrarmos com o chefe, quero que você entenda o que a investigação descobriu. Trevor Blackstone não estava trabalhando sozinho. E este não foi um incidente isolado, visando apenas você." Ela gesticulou para uma pasta de briefing grossa em sua mesa. O Sr. Blackstone fazia parte de uma rede de empreiteiros de defesa e funcionários civis com autorizações de segurança que estavam coletando sistematicamente inteligência sobre oficiais militares femininas, oficiais de minorias e outros que eles percebiam como representando mudanças indesejadas na cultura militar. O escopo do que ela estava descrevendo me atingiu como um golpe físico. Quantos oficiais foram alvo? 17, que identificamos até agora em todos os ramos de serviço. Alguns enfrentaram campanhas de assassinato de caráter. Outros tiveram suas informações pessoais distribuídas a grupos extremistas. E alguns receberam ameaças diretas contra si mesmos e suas famílias. A expressão da General Hawthorne era sombria. Você foi selecionada porque seu alto perfil e rápida promoção a tornaram um alvo valioso para demonstrar que oficiais não qualificados estavam sendo promovidos com base em demografia em vez de mérito. Absorvi essa informação com o distanciamento clínico que aprendia a aplicar a briefings de inteligência, mesmo quando a inteligência dizia respeito a ameaças à minha própria segurança e carreira. Que evidências eles têm? Tudo. Comunicações eletrônicas, registros financeiros, documentos classificados que foram acessados e distribuídos indevidamente, conversas gravadas entre conspiradores planejando operações específicas contra oficiais visados. Ela abriu a pasta de briefing e me mostrou várias páginas do que pareciam ser transcrições de e-mail. A cooperação de sua irmã forneceu a primeira brecha no caso, mas a divisão de contra-espionagem do FBI tem construído um quadro abrangente de toda a rede. Ler as evidências foi surreal. Meu nome aparecia em comunicações que discutiam sobre mim como alvo, analisavam minhas vulnerabilidades e planejavam ataques específicos à minha reputação e carreira. Havia perfis psicológicos, avaliações de meus relacionamentos familiares e estratégias detalhadas para usar o ressentimento de Candace como arma contra mim. A boa notícia, continuou a General Hawthorne, é que a própria diligência deles em documentar suas atividades nos forneceu evidências irrefutáveis de múltiplos crimes federais. A má notícia é que esta investigação revelou vulnerabilidades sistemáticas em nossos sistemas de autorização de segurança e pessoal que precisamos abordar imediatamente. 20 minutos depois, me encontrei no escritório do general Marcus Thompson, chefe de gabinete do Exército dos Estados Unidos. Um homem cuja presença dominava a sala, mesmo quando ele estava sentado calmamente atrás de sua mesa revisando documentos. Sua introdução foi caracteristicamente direta. Coronel Rivera, tenho acompanhado seu caso desde que os relatórios iniciais chegaram ao meu escritório, e quero que saiba que o que aconteceu com você representa uma falha em múltiplos níveis de nossa instituição. Falhamos em protegê-la de pessoas que estavam usando suas posições de confiança para travar guerra ideológica contra nosso próprio pessoal. Obrigado, senhor, respondi, incerta de qual resposta era apropriada para uma declaração tão sem precedentes dos mais altos níveis da liderança do Exército. Mais importante, continuou ele, sua resposta a esses ataques, seu profissionalismo, sua cooperação com os investigadores e seu compromisso com a verdade, mesmo quando isso significava expor membros da família à acusação,
Representa o tipo de caráter e integridade que precisamos em nossa liderança sênior. Ele se levantou e deu a volta em sua mesa para me encarar diretamente. Coronel Rivera, com efeito por imediato. Você está sendo designada para o Pentágono como assistente especial do vice-chefe de gabinete de pessoal. Sua missão principal será trabalhar com nossas equipes de segurança e jurídicas para desenvolver novos protocolos para proteger o pessoal militar do tipo de ataques direcionados que você experimentou. A designação foi tão inesperada que lutei para processar suas implicações. Uma designação no Pentágono era tipicamente um movimento que aprimorava a carreira, reservado para oficiais que estavam sendo preparados para o posto de oficial geral. Mas esta não era apenas qualquer designação no Pentágono. Era uma posição que me colocaria no centro dos esforços para reformar as práticas de segurança militar. Senhor, disse cuidadosamente, sinto-me honrada por sua confiança, mas quero ter certeza de que esta designação é baseada em minhas qualificações, em vez de simpatia pelo que experimentei. O general Thompson sorriu pela primeira vez desde que entrei em seu escritório. Coronel, se você não fosse qualificada para esta posição, os ataques contra você nunca teriam sido necessários. As pessoas que avisaram entenderam que você representava exatamente o tipo de líder que o exército precisa para o futuro. Eles tentaram destruí-la precisamente porque reconheceram seu potencial. A reunião continuou por mais uma hora com discussões detalhadas sobre minhas novas responsabilidades, prazos para a investigação em andamento e expectativas para meu papel no desenvolvimento de novos protocolos de segurança. Quando terminou, saí do Pentágono com uma sensação de validação profissional que ia muito além de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Derek estava esperando no saguão, e a expressão em seu rosto quando saí contou a ele tudo o que ele precisava saber. Boas notícias, ele perguntou. As melhores, respondi. Eles querem que eu ajude a redesenhar os sistemas que falharam em me proteger em primeiro lugar. Naquela noite, enquanto caminhávamos pela National Mall no ar fresco de outubro, refleti sobre a jornada que me trouxe do túmulo do meu pai ao escritório do chefe de gabinete em pouco mais de 2 semanas. O ataque que foi projetado para destruir minha carreira, em vez disso, revelou forças e traços de caráter que me elevaram a posições que eu nunca poderia ter imaginado. Seu pai ficaria orgulhoso, disse Derek, enquanto olhávamos para o Lincoln Memorial. Não apenas de sua nova designação, mas de como você lidou com tudo o que levou a ela. Pensei no funeral do meu pai, no momento em que a mão de Candace bateu na minha bochecha, no som ecoando nas lápides de mármore. Aquela bofetada tinha sido destinada a me humilhar e destruir. Em vez disso, ela havia iniciado uma cadeia de eventos que revelou o verdadeiro caráter de todos os envolvidos e, finalmente, me elevou a uma posição onde eu poderia ajudar a proteger outros militares de ataques semelhantes. A guerra que havia sido declarada no túmulo do meu pai estava terminando não com minha derrota, mas com minha promoção ao Estado-Maior-Geral e uma missão para garantir que nenhum outro oficial enfrentasse o que eu havia suportado. Às vezes, a melhor vingança era simplesmente se tornar tudo o que seus inimigos temiam que você pudesse ser. 6 meses após minha designação no Pentágono, me encontrei de volta em Millbrook Springs, pela primeira vez desde o funeral do meu pai. As folhas de outubro estavam caindo novamente, criando um tapete de ouro e carmesim pelos terrenos do cemitério que testemunharam o início da minha transformação. Mas desta vez, eu não estava lá por luto. Eu estava lá para o encerramento. Derek e eu dirigimos de Washington para um fim de semana tranquilo, ostensivamente para visitar minha mãe e começar o processo de decidir o que fazer com a casa do meu pai. Mas a verdadeira razão da viagem era uma conversa que eu vinha evitando há meio ano. Enfrentar Candace com o pleno conhecimento do que ambos nos tornamos através do cadinho da investigação federal e do acerto de contas familiar. Minha irmã estava esperando na mesa da cozinha quando chegamos à casa da minha mãe, parecendo menor e mais contida do que eu jamais a tinha visto. As acusações federais contra ela foram reduzidas a uma única acusação de recebimento de informações classificadas, com um acordo de confissão que incluía liberdade condicional e serviço comunitário em troca de sua cooperação completa com a investigação em andamento. Trevor, enquanto isso, estava enfrentando 15 anos de prisão federal por acusações de espionagem e conspiração. Jasmine, disse ela baixinho quando entrei na cozinha. Obrigada por vir. Eu não tinha certeza se você viria. Os últimos 6 meses me deram tempo para processar não apenas o ataque à minha carreira, mas toda a dinâmica tóxica que havia definido nosso relacionamento desde a infância. Trabalhar no Pentágono, desenvolvendo protocolos para proteger o pessoal militar de ataques direcionados,
Me deu perspectivas sobre como a manipulação e a guerra psicológica operavam em níveis pessoal e institucional. Eu precisava te ver, respondi, sentando-me na cadeira em frente a ela. Não como sua irmã, não como a pessoa que você tentou destruir, mas como alguém que agora entende em que ambas estávamos presas. A mãe pairava por perto, claramente esperando algum tipo de reconciliação que restaurasse a família que ela lembrava da nossa infância. Mas eu tinha aprendido que a cura nem sempre se parecia com perdão, e a força nem sempre exigia a manutenção de relacionamentos que se tornaram fundamentalmente tóxicos. Eu fiz terapia, Candace disse. Sua voz mal acima de um sussurro, ordenada judicialmente no início. Mas eu continuei porque precisava entender como me tornei alguém capaz do que fiz com você. Como deixei o ciúme me transformar em uma arma que outra pessoa poderia usar. E o que você aprendeu? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua jornada, em direção ao autoconhecimento. Que passei toda a minha vida adulta me definindo em oposição a você, em vez de descobrir quem eu era por conta própria, que eu estava tão focada em competir com você, que nunca desenvolvi um senso real do meu próprio valor ou conquistas. Ela olhou diretamente para mim pela primeira vez e disse que eu estava disposta a destruir alguém que amava porque não suportava a lembrança dos meus próprios fracassos. A admissão foi mais honesta do que qualquer coisa que Candace já tinha me dito, e me vi sentindo algo que poderia ter sido o começo da compaixão. Não perdão, isso levaria muito mais tempo, se é que algum dia viria. Mas uma compreensão de que ambas tínhamos sido presas em padrões que nenhuma de nós tinha escolhido ou entendido completamente. Fico feliz que você esteja recebendo ajuda, eu disse. Mas preciso que você entenda que a terapia não apaga as consequências do que você fez. Ela não restaura a confiança que foi quebrada, nem desfaz o dano que foi causado. Eu sei, ela respondeu. Não estou pedindo perdão nem que as coisas voltem a ser como eram. Estou apenas pedindo a chance de provar que posso ser diferente daqui para frente. Derek estava observando silenciosamente essa troca da porta. E agora ele se moveu para ficar atrás da minha cadeira. Sua presença era um lembrete dos relacionamentos saudáveis que eu tinha construído fora das dinâmicas tóxicas da minha família de origem. Como é ser diferente? Ele perguntou a Candace, seu tom neutro, mas alerta. É eu construir uma vida que não depende de derrubar outras pessoas, ela disse. É eu encontrar maneiras de contribuir com algo positivo em vez de apenas tirar dos outros. É eu aceitar a responsabilidade pelas minhas ações sem esperar que ninguém mais gerencie as consequências por mim. Ao longo daquele fim de semana, tivemos várias outras conversas que lentamente começaram a delinear o contorno do que um relacionamento futuro poderia parecer. Não a irmandade próxima que a mãe ainda esperava. Não a dinâmica tóxica que nos definia há anos, mas algo mais honesto e com limites claros do que qualquer um dos extremos. Contei a Candace sobre meu trabalho no Pentágono, sobre os protocolos que estávamos desenvolvendo para proteger outros militares de ataques coordenados que ela ajudou a facilitar. Ela ouviu sem defensividade, fazendo perguntas ponderadas sobre como as vulnerabilidades de segurança foram exploradas e quais salvaguardas estavam sendo implementadas. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Ela perguntou em seu último dia. Alguma forma de eu contribuir para consertar os problemas que ajudei a criar? A pergunta me surpreendeu com sua aparente sinceridade. Na verdade, pode haver. Estamos desenvolvendo materiais de treinamento para ajudar as pessoas a reconhecer quando estão sendo manipuladas ou recrutadas para ataques contra militares. Sua perspectiva como alguém que foi manipulada com sucesso pode ser valiosa. Foi um pequeno passo, mas representou algo que eu não esperava ver de Candace. Uma disposição em usar sua experiência a serviço de algo maior do que seus próprios interesses. Um ano após o funeral do meu pai, fiquei no mesmo cemitério onde minha vida tinha sido mudada para sempre. Mas desta vez, eu não estava sozinha. Derek estava ao meu lado, vestindo seu uniforme de gala para nossa cerimônia de casamento que aconteceria no mês seguinte. Atrás de nós estava um pequeno grupo de colegas militares, familiares e amigos que me apoiaram durante o ano mais desafiador da minha vida. Estávamos lá para a dedicação de um banco memorial em homenagem ao meu pai. Um simples assento de granito posicionado perto de seu local de sepultamento com uma placa de bronze que dizia Crew Arthur Rivera, Exército dos Estados Unidos. Uma vida de serviço, integridade e compromisso inabalável com aqueles que servem. O banco foi financiado por contribuições de organizações de veteranos que meu pai apoiou, dos soldados que ele orientou e da comunidade que ele serviu durante sua aposentadoria. Mas, mais do que isso,
representou uma retomada deste espaço sagrado do caos e do trauma que se desenrolaram aqui 1 ano antes. Ele teria adorado isso, disse minha mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela traçava as letras do nome dele com o dedo. Todas essas pessoas se reunindo para homenageá-lo. Candace ficou na beira do grupo, mantendo a distância respeitosa que tínhamos acordado, mas ainda participando da cerimônia. Nosso relacionamento havia evoluído para algo cauteloso, mas funcional, construído sobre limites claros e expectativas realistas, em vez da proximidade forçada que permitiu tanta disfunção. Quando a pequena cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, me encontrei sozinha no túmulo do meu pai pela primeira vez, desde o dia que mudou tudo. Derek esperou por perto, entendendo que eu precisava de um momento para processar o círculo completo que eu tinha percorrido. Pai, eu disse baixinho para a lápide de mármore. Acho que ele ficaria orgulhoso do que saiu de todo esse caos. Não apenas a designação no Pentágono ou as reformas de segurança, mas quem eu me tornei no processo de lutar por mim mesma. O sol da tarde estava quente em meu rosto, e eu podia ouvir o som distante de crianças brincando no parque adjacente ao cemitério. A vida continuando, seguindo em frente, construindo sobre as bases lançadas por aqueles que serviram antes. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do tenente-coronel Shen, que se tornou tanto um mentor quanto um amigo durante a investigação. Vi as notícias sobre sua lista de promoção. Parabéns, Coronel Rivera. Bem merecido. Sorri, lembrando que os resultados da promoção só seriam anunciados oficialmente na semana seguinte. Mas o Pentágono era uma comunidade pequena, e as notícias viajavam rápido entre aqueles que precisavam saber. Derek notou minha expressão e levantou uma sobrancelha. Boas notícias. As melhores. Respondi. Parece que entrei na lista para general de brigada. Seu sorriso era radiante enquanto ele me abraçava por tempo suficiente para atrair olhares divertidos dos presentes restantes na cerimônia. General Rivera, ele disse, testando como o título soava. Eu gosto. Caminhando de volta para o nosso carro, refleti sobre a jornada que me levou daquele terrível momento de humilhação pública a este ponto de triunfo profissional e paz pessoal. O tapa que deveria me destruir em vez disso revelou forças que eu não sabia que possuía, expôs inimigos que eu precisava derrotar e, finalmente, me elevou a posições onde eu poderia proteger outros de ataques semelhantes. Naquela noite, enquanto Derek e eu nos sentávamos na varanda da casa do meu pai, agora minha casa, observando o pôr do sol sobre as montanhas do Tennessee, senti uma profunda sensação de conclusão. Não o tipo de resolução limpa que apaga todas as complicações, mas a satisfação mais profunda que vem de enfrentar o pior que a vida pode te jogar e emergir mais forte do outro lado. Algum arrependimento? Derek perguntou, pegando minha mão enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo. Considere a pergunta seriamente, pensando em toda a dor e caos do último ano, em todos os relacionamentos que foram testados e alguns que foram permanentemente alterados. Não, eu disse finalmente. Eu me arrependo que meu pai não viveu para ver como tudo isso acabou. Eu me arrependo que tenha sido necessária uma crise familiar para expor as vulnerabilidades de segurança que colocaram outros oficiais em risco, mas eu não me arrependo do caminho que isso me colocou ou da pessoa que me tornei ao percorrê-lo. Derek apertou minha mão. Seu pai viu, talvez não os resultados específicos, mas ele viu o caráter que tornou esses resultados inevitáveis. Ele sabia quem você era, Jasmine. É por isso que ele tinha tanto orgulho de você. Enquanto nos sentávamos em silêncio confortável, pensei no discurso que daria na Conferência de Segurança no próximo mês, onde apresentaria os novos protocolos que desenvolvemos para proteger militares de ataques direcionados. Pensei nos oficiais que estariam mais seguros por causa das lições aprendidas com minha experiência. Pensei nos relacionamentos familiares que poderiam ser preservados, porque as pessoas estariam mais bem equipadas para reconhecer e resistir à manipulação. Mas, acima de tudo, pensei no momento em que a mão de Candace bateu na minha bochecha no túmulo do meu pai, e como aquele som ecoando nas lápides de mármore tinha sido o tiro de partida para a corrida mais importante da minha vida. Eu tinha sido derrubada da maneira mais pública e humilhante possível. Mas eu tinha me levantado, mantido minha posição, e me recusado a deixar que aquele momento me definisse como algo além de mais forte, mais sábia e mais determinada a proteger outros de ataques semelhantes. Da próxima vez que alguém me perguntar como me tornei general de brigada tão jovem, contarei essa história. Como minha irmã me deu um tapa no funeral do meu pai, como meu noivo deu um passo à frente para me defender,
E como aquele momento de crise se tornou a base para tudo o que se seguiu. Porque às vezes a pior coisa que acontece com você se torna a melhor coisa que já te aconteceu, se você tiver a coragem de se levantar, lutar e se recusar a ser definida pelas tentativas de outras pessoas de te diminuir. E às vezes o eco daquele tapa se torna o som da sua própria força encontrando sua voz. Em seguida, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta atingiu o alvo, você não vai querer perdê-las. Basta clicar e conferir. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo: 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.